É. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vim fazer o último vídeo para sanar as dúvidas dos alunos que colocaram no questionário, que eu perguntei qual era a dúvida que tinha sobre o nosso curso. E se tiverem mais, podem mandando, que daí eu vou fazendo mais vídeos. Se tiver alguma dúvida em relação à contabilidade ou à gestão financeira e empresarial, eu vou elaborando aulas e fazendo vídeos sobre as dúvidas de vocês, tá? Então, essa semana eu tirei para sanar todas as dúvidas e espero que vocês agregaram bastante conhecimento em relação a isso. Bom, a última dúvida que eu selecionei foi a seguinte: gostaria de aprender sobre como calcular impostos, tributos e taxas. Bom, a taxa, pessoal, geralmente ela tem um fim específico. Por exemplo, taxa de lixo, ela é determinada pelo município. Então, assim, ela tem um valor específico pelo município. Quem calcula é o município. Ela tem um fim específico, gente. Ela tem um determinado fim. É isso. Por exemplo, a taxa de lixo é para cobrir as despesas do lixo. Os impostos já não, eles não têm assim um fim específico para onde vai ser determinado. Agora as taxas não. Por exemplo, taxa de melhoria, taxa de iluminação pública. Para que é a taxa de iluminação pública? Para mim usar a iluminação pública. Quem determina é o município. Beleza? Então não tem assim, a gente não faz um cálculo específico que manda, quem faz é o próprio município. Então essas taxas geralmente é um órgão público que faz e já manda em determinado valor ou determinada alíquota específica, beleza? Então a taxa ela tem um fim específico, por exemplo, iluminação pública, para que serve? Para cobrir as despesas com a iluminação pública das ruas. Taxa de lixo, para que serve? Para cobrir as despesas de lixo. Então, ela tem um fim específico, imposto já não, beleza? Os impostos, que é o que nós calculamos, que é, no caso, terceirizado, por exemplo, o imposto de renda, ele tem um programa específico. Então, a Receita Federal libera um programa que nós calculamos o imposto através das receitas e despesas da pessoa física. Esse, por exemplo, é o imposto de renda. A gente vai calcular numa tabela progressiva que o governo oferece. Para isso é estudado, por exemplo, o governo dá uma taxa de isenção, dá as alíquotas. Por exemplo, se eu ganho 5 mil, não é a mesma alíquota de quem ganha 3. Então, assim, o aluno que colocou essa questão, essa dúvida, que não sabe como calcular taxa em imposto, depende do imposto. Por exemplo, esse imposto de renda tem uma tabela progressiva que o governo disponibiliza. E nós, para a gente saber quantos que eu vou pagar, por exemplo, do imposto de renda, eu tenho que basear em quanto de despesa dedutível eu vou abater, quanto de receita que eu gerei, ou seja, quantos de ganho, se eu tive ganho de ganho financeiro que o banco me gerou, quais são os ganhos tributáveis na declaração, quais são os ganhos isentos, se teve ganho de capital. Então, assim, são várias coisas para se levarem em consideração para mim chegar no valor fim do imposto. Tudo isso tem que ser estudado. Por exemplo, cada imposto tem uma maneira de ser calculada. Então, basicamente é isso. No imposto de renda tem uma maneira de ser calculada que eu tenho que estudar ele específico para mim através de todas as normas através de lei, né, que tudo tem a lei, que a Receita Federal me libera, eu vou chegar no cálculo exato do imposto. Geralmente são através de programas
que a gente vai calcular os impostos, beleza? Por exemplo, o imposto de uma empresa é através do quê? Qual imposto? Se por exemplo, é um imposto de venda, vai ser em cima de faturamento, ou vai ser dependendo do regime tributário da empresa, se vai ser um imposto sobre o lucro, um imposto de renda da empresa, vai ser sobre só o lucro. Então, assim, depende do imposto. Se você quiser saber o imposto específico, você fala, como que calcula o imposto de renda? Como que calcula o PIS? Como que calcula o COFINS? Como calcula o ICMS? Cada imposto tem sua maneira de ser calculado, porque cada imposto é regido por leis diferentes. E cada imposto tem sua competência diferente. Por exemplo, tem a competência federal, tem a competência estadual e tem a competência municipal. E cada imposto é regido pela sua lei específica. Então, não é assim, como que calcula os impostos? Tem que ver qual imposto você quer saber, beleza? Então, para me sanar a sua dúvida, tem que saber qual imposto você quer saber. Se é todos os impostos, não tem como eu te responder essa pergunta, porque tudo depende. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem diversos impostos. Tem imposto de importação, imposto de exportação, imposto de compra, imposto de venda, imposto para tudo tem, gente, para tudo mesmo. Até imposto sobre grandes fortunas existe na Constituição Federal, só não é aplicado por motivos políticos, beleza? E, na minha opinião, nem deve, porque já tem muitos impostos. Por exemplo, o imposto de renda é a alíquota progressiva. Quanto mais se ganha, mais se paga. Há os impostos de consumo que não tem essa diferença. Por exemplo, se eu ganho 5 mil reais e o fulano ganha 1.000, e nós dois vamos comprar um pacote de arroz, o imposto vai ser o mesmo, tanto para o mais pobre quanto para o mais rico. Não tem, assim, isenção de imposto, a não ser que tem algumas leis específicas para algumas instituições que dá alguns benefícios fiscais, mas aí é tudo muito específico, beleza? Então, assim, infelizmente não tem como dar uma resposta específica e sim generalizada. Tudo depende do imposto e deve ser estudado. Primeiro tem que ver a lei, tem que ver se tem um programa específico, como que vai fazer a apuração. Geralmente tem o fechamento das empresas, que, por exemplo, a gente vai fazer o fechamento através de uma contabilidade. Tem os programas que a Receita Federal disponibiliza, vamos colocar todas as vendas dentro, importar para dentro desse programa da Receita, e através desses programas que vai auxiliar a gente a chegar numa base de cálculo para cada imposto, beleza?